Bom dia recheado de boas novas e muitas alegrias para todas vocês que são pessoas únicas e abençoadas do nosso grandioso e poderoso Deus Pai. O nosso passado não pode ser reescrito, não é verdade? Mas ele pode e deve ser redimido. Nós não devemos estacionar as nossas vidas porque o que nos aconteceu lá atrás, lá no passado, foi horrível. Bom, para cada um de nós tem uma palavra e um significado único que nos aconteceu. Não dá para mudar o que já foi escrito, mas o meu convite hoje é desafiar você a mudar a partir de agora, a fazer diferente a partir de hoje. E o texto que eu escolhi está lá em Filipenses, no capítulo 3, no verso 13 e 14, que diz assim: Irmãos, isso é o apóstolo Paulo falando, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Isso é muito interessante. O esquecer aqui não é que nós vamos ter amnésia, não é isso, em nome de Jesus Cristo. Mas nós podemos ressignificar o nosso passado. Lembre-se que você é testemunha única do que te aconteceu. Aprenda a colocar as palavras corretas. Aprenda a saber definir o que realmente te aconteceu e sair da culpa. O passado está fora do nosso alcance, não é verdade? Está fora do nosso alcance, mas nós não podemos apagar erros, dores ou más escolhas que nós já vivenciamos em outros tempos. Não podemos fazer isso. O que para nós é irreversível, não tem jeito, não tem como, para Ele, para o nosso Deus, é totalmente possível e pode ser usado como testemunho de transformação. O que eu quero te dizer é que Deus tem um propósito em cada situação que cada um de nós vivemos. O apóstolo Paulo foi perseguidor da igreja, não é verdade? Mas Deus o transformou em um dos apóstolos mais atuantes do início da igreja do Senhor Jesus. E ele é o autor da maior parte do Novo Testamento. Ele era perseguidor e Deus transformou a sua história. O que você foi? O que te aconteceu? Deus pode transformar a sua história. A mudança começa hoje para mim e para você. A palavra diz para nós não nos... Está lá em 1 Coríntios. Para nós não nos conformarmos com esse mundo, sermos transformados pela renovação do nosso entendimento, da nossa mente, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus tem isso para cada um de nós. A vida muda quando a nossa mente mudar, quando o nosso entendimento do que nos aconteceu mudar. Se eu continuar pensando como antes, agindo como antes, eu terei os mesmos resultados, não é verdade? Vamos mudar a partir de agora. Não dá para voltar atrás. Não dá para fazer regressão. Não é isso que o meu convite não é esse. E nem tampouco para esquecer a tua história. Não, mas ressignificá-la. Fazê-la como exemplo vivo de vitória, de crescimento. A transformação começa com uma decisão espiritual. Render o controle da minha vida, render o controle da sua vida a Deus e caminhar com Ele. Entender quem é Deus, buscar quais são os propósitos dele para a minha história, para a minha vida. Deus escreve novos finais. Aleluia! Porque o que eu conheço, né? Os planos que eu tenho para vocês, Deus fala isso lá nos profetas, nos grandes profetas. O que eu tenho para você, diz o Senhor, são planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. É plano de nos dar esperança para um futuro diferente. Deus não está preso ao nosso passado, claro que não. Ele está interessado no que nós podemos nos tornar nele, através de Deus. Nós podemos ser transformados, aleluia. O que parecia uma história marcada pela dor, fracasso ou pecado, pode terminar em vitória, perdão, cura, um novo começo, um novo propósito.
Deus tem isso para mim e para você. Nós podemos aqui usar como um exemplo, eu gosto de usar muito o exemplo da mulher samaritana. Pensa numa mulher que teve um passado conturbado, mas Jesus a encontrou lá no poço e ela se tornou uma testemunha poderosa, poderosa em sua cidade. Deus quer transformar a sua história, Ele quer redimir, Ele quer te tirar do down e colocar num up para glorificar o nome dEle. Em Cristo é sempre possível recomeçar, é sempre possível. Assim que se alguém está em Cristo, a palavra diz isso, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, não é que foram esquecidas, elas se passaram e eis que tudo se fez novo. A verdadeira mudança de vida acontece quando nós entregamos o nosso coração ao Senhor. Ele não só perdoa o nosso passado, não, mas Ele também nos capacita a escrever um novo capítulo com Ele no centro da nossa vida. Ele quer escrever um novo capítulo para a sua vida, mas ele deve ser o centro dela. Senão não há como, não tem como. Você não pode voltar ao passado e mudar o início da sua vida. Mas hoje, agora, com Jesus, você pode escolher um caminho correto e ter um bom fim. Um bom fim, a sua história não terminou. Com Jesus sempre há esperança de um novo começo. Receba Jesus em seu coração e seja transformada. Que Deus nos abençoe a caminhar a passos firmes para um bom fim. Não importa qual foi o seu começo, não importa todas as coisas que você já atravessou. Use isso como um testemunho vivo da grandeza do que Deus pode fazer em você e através de você. Que Deus nos abençoe e até o nosso próximo vídeo.